acesso à informação é tema de livro lançado na UFMG. Entenda melhor como funcionam as medidas provisórias na nossa entrevista de estúdio. E ainda nessa edição, o Fica Dicas sobre asma e as vagas de estágio. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. A edição de hoje do Circuito UFMG começa com uma entrevista especial. O repórter Matheus Arvelos vai bater um papo sobre como funcionam as medidas provisórias. Decreto presidencial que tem força imediata de lei, é esse o conceito de medida provisória. Mas na prática, o que isso significa e quais os impactos para a população? No nosso estúdio, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, responde essas e outras questões. Lucas, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Primeiramente, o que é de fato a medida provisória na prática e dá um exemplo para a gente sobre isso. Bom, boa noite. A medida provisória é um decreto presidencial, é uma lei que tem força imediata quando ela é editada. Então, o decreto presidencial, a medida provisória, ela passa a valer desde o dia que ela é editada pelo presidente da República. Somente o presidente pode emitir essa medida? Somente o presidente, apesar dele contar com o apoio da equipe ministerial, né, da Casa Civil principalmente, é o presidente da República que tem, de acordo com o artigo 62 da Constituição, que tem o poder de editar a medida provisória com força imediata de lei. Um exemplo que até foi divulgado na imprensa é o programa Mais Médicos, que foi feito a partir de medida provisória. Então ele já passou a valer mesmo antes do Congresso apreciar. Nesse caso, então, a gente pode falar que foi uma coisa de urgência. A presidente Dilma, né, emitiu esse decreto para que o programa começasse a funcionar um pouco mais rápido, sem passar por burocracia? A análise é um pouco essa. O legislador de 88, ele optou por dotar o presidente, manter o poder presidencial de editar decretos com força imediata de lei, como uma forma de dar maior agilidade ao processo decisório. Então, a medida provisória ela funciona como um instrumento que dá mais agilidade para a tomada de decisões públicas, decisões relevantes. Entendo. Agora, Lucas, muitos dizem que o grande problema, né, da medida provisória é porque concentra-se na mão apenas do presidente. Isso é verdade? Você acha que isso não torna, por exemplo, a medida provisória um pouco autoritária? Pois é, a medida provisória ela substituiu o antigo decreto-lei da época do regime militar. E alguns analistas vão chamar a medida provisória de um entulho autoritário, né? Isso é um diagnóstico que não se confirma na prática, porque, dado que o Congresso precisa apreciar a medida provisória, é necessário a anuência do Poder Legislativo. Então, se de uma forma o Poder Legislativo delega ao presidente o poder de editar a medida provisória, por outro, ele tem capacidade de monitorar esse poder, aprovando ou não, né? E isso depende de barganhas políticas, tem a ver com o jogo das relações entre o Executivo e o Legislativo. É o que se chama de presidencialismo de coalizão no Brasil. O presidente tem uma base no Congresso que ele precisa dela para aprovar os seus projetos, suas iniciativas. Mas, ao seu ver, você acredita que, de fato, a medida provisória é um entulho, né, como você disse, da época da ditadura? Bom, eu penso que não. Eu penso que, dada a possibilidade, inclusive dos congressistas alterarem trechos da medida provisória, que é o processo de emendamento das medidas provisórias, eu penso que o Congresso também tem o poder de não aprovar uma medida provisória. Então, a gente observou os dados que desde 88, 80% das medidas provisórias são aprovadas pelo Congresso. Mas pensando que ela não é somente do Poder Executivo, que ela precisa de um apoio do Legislativo, eu penso que ela não é um instrumento autoritário. Ela é coerente com a ordem democrática. Entendo. Agora, Lucas, quanto tempo que essa medida provisória demora para entrar em vigor? Pois é, ela já passa a valer desde quando ela é publicada no Diário Oficial da União. Então, quando ela é editada, ela tem força imediata de lei. Porém, ela precisa de ser aprovada pelo Congresso
num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, dá um total de 120 dias. Se o Congresso não apreciar a medida provisória nesse prazo, a pauta do Congresso é trancada, é o trancamento da pauta que torna obrigatória a apreciação da medida provisória pelo Congresso. Então, Entendi. É um instrumento, é uma forma de o Congresso ter que apreciar. Isso aconteceu depois de 2001, que teve uma mudança no Foi a emenda, né? A emenda 32 de 2001. Exatamente. Isso. Em que consiste essa emenda? A emenda constitucional 32 de 2001, ela proibiu a reedição, ela basicamente proibiu a reedição das medidas provisórias, que algumas delas eram reeditadas pelo presidente sem que fosse apreciado pelo Congresso. Então, isso acontecia, um fato curioso de que algumas medidas provisórias o Congresso sequer apreciava. Então, depois de 2001, tornou-se obrigatória a apreciação, houve uma restrição em relação a alguns tipos de tema, mas, de um modo geral, a medida provisória passou a ser apreciada e o Congresso se tornou mais efetivo depois de 2001, na possibilidade, inclusive, de alterar a medida provisória. Lucas, para alguns, essa emenda, né, a Emenda Constitucional 32 de 2001, ela foi fundamental para que a medida provisória se tornasse um pouco mais justa. Você acredita nisso? Olha, eu penso que é correto esse diagnóstico na medida em que o fato de o presidente ter um poder de legislar e esse poder não ter sido submetido ao poder legislativo, eu acho que isso torna problemática a efetividade desse instrumento legislativo. O fato de ser apreciado pelo Congresso, eu acho que torna mais democrático. Então, de uma certa forma, na balança de poder entre o Executivo e o Legislativo, eu penso que depois de 2001, com essa emenda constitucional, houve um processo mais horizontal. Então, o Congresso passou a ter mais voz em relação à medida provisória. Então, Lucas, como a gente estava comentando antes, na prática, o presidente faz a medida provisória e ela ainda precisa ser apreciada, né, pelo Legislativo. Quanto tempo que dura essa apreciação? Quanto tempo que a medida provisória pode ser modificada? Pois é, depois que ela é editada, ela tem um prazo de 6 dias para ser modificada pelo Congresso. Depois desse prazo, o Congresso não pode mais apresentar emendas à medida provisória. Algumas dessas emendas são acatadas pelo relator da medida provisória no Congresso. E aí abre uma possibilidade real de você ter uma alteração incremental do Congresso na medida provisória. Você se recorda de algum caso em que o Legislativo modificou a medida provisória? Por exemplo, é muito comum a medida provisória para liberar crédito extraordinário para algum ministério, por exemplo, para algum caso de alguma catástrofe ou algum caso específico, né, que demande um orçamento urgente. Então, o que o Congresso fez em termos de modificação de uma medida provisória desse tipo foi, por exemplo, detalhar melhor o valor desse orçamento ou o ministério que vai coordenar isso e etc. Ok. E para finalizar então, Lucas, você acredita que essa medida provisória, ela beneficiou a população, a política brasileira? Olha, eu penso que essa é uma via de mão dupla. Se de uma certa forma a manutenção desse instrumento na mão do presidente deu agilidade ao processo, viabilizou, por exemplo, a realização de pacotes econômicos, né, a realização de políticas públicas. Por um outro lado, a sociedade ela pode não estar sendo ouvida no processo anterior. Então, eventualmente, pode ser que a medida provisória esteja ali circunscrita ao governo e aos ministros, e eu acho que isso não é uma medida que ouve a sociedade. Tá certo, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui no Circuito FMG. Numa nova oportunidade, a gente conversa mais sobre o assunto. Eu é que agradeço. Obrigado. Dia Mundial de Combate à Asma. A data é celebrada nesta sexta e o Fica Dica traz recomendações para lidar com a doença. Hoje a dica é sobre tratamento. Então, o tratamento da asma, ele
pode ser feito à base de medicamentos, que são medicações preventivas, que vão evitar que as crises ocorram com intervalo muito curtos. Então, à base de medicamentos que vão controlar esse processo inflamatório. Existem alguns medicamentos que podem evitar a indução de crises por processos virais, mas a coisa mais importante do tratamento e de adulto ou criança com asma é um adequado acompanhamento, um médico que possa acompanhar e fazer um manejo adequado dessas crises, passar uma orientação no momento de crise. Então, esse vínculo do médico com o paciente, com a família, procurando acalmar, dar tranquilidade, paz para essa família, é um dos pilares do tratamento, uma referência de um médico, é uma das coisas que tranquiliza e ajuda muito o tratamento de um asmático. Na noite de ontem foi lançado na UFMG a obra A Construção Social do Acesso Público à Informação no Brasil. Confira! A obra, que é fruto dos estudos de 25 pesquisadores, foi organizada pela professora da Escola de Ciência da Informação, Cida Moura, e repercute a importância da disseminação das informações públicas para a sociedade. O que a gente está fazendo com a estruturação desse trabalho é exatamente fornecer subsídios, né, para que a comunidade em geral, tanto acadêmica quanto não acadêmica, que ela também possa, a partir das análises críticas que são propostas ali e do site complementar que a gente fez, eles possam acompanhar o debate, se informar de uma maneira orgânica, né? E que possam, então, a partir daí, fornecer subsídios para as comunidades de referência com as quais eles trabalham. Na oportunidade, a professora foi nomeada pela vice-reitora Sandra Goulart Almeida, diretora da Governança Informacional da UFMG. Que seria responsável por todos os aspectos ligados à informação da nossa instituição. Quer seja uma pessoa que vem e procura, por exemplo, uma revista da UFMG, ou um assunto acadêmico do interesse dessa pessoa, ou também os acessos que têm que ser democratizados diante das leis que nós temos aqui, as leis de acesso, a lei, e também uma ouvidoria, vai incluir todas essas ações em um só órgão assessor ligado ao gabinete. Agora é hora das vagas de estágio e, como de praxe, Beatriz Vale já está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Bruno, e você? Tudo bom, Beatriz. O que você preparou para a gente hoje? Hoje eu trouxe uma oportunidade para administração e outra para comunicação social. A Contrei, Consultoria e Segurança do Trabalho, oferece 4 vagas de estágio para alunos de administração. São 30 horas por semana, com bolsa de R$ 600 e auxílio transporte. Interessados devem enviar currículo para rh@contrei.com. E a próxima e última vaga de hoje é na Benedita Comunicação para alunos de publicidade, propaganda ou design gráfico. São 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira. A bolsa é de R$ 724, mais vale transporte. É preciso conhecer Photoshop, InDesign e Illustrator. Quem se interessar por essa vaga deve enviar currículo para juliana@beneditacomunicação.com. Por hoje é só, Bruno. Ok, Beatriz, muito obrigado. E é com a Beatriz e com as vagas de estágio que nós terminamos o circuito. Uma boa noite e até amanhã.